Olá, queridos, eu sou o pastor Lucas Pina e esse é o culto em português da Coco Presbyterian Church. Esse é o culto que nós estamos fazendo desde a época do Covid, né? Muito tempo atrás já, né? Graças a Deus. Se bem que ainda tem um restinho ainda sobrevivente, né? Mas desde a época do Covid, quando travou tudo, fechou, ninguém vai para lugar nenhum, nós resolvemos fazer esse culto em português para ajudar o pessoal que ficou trancado dentro de casa, não podia ir na igreja, né? E Covid vem, Covid vai, a gente está permanecendo firme aqui, mantendo o culto em português, né? Eu sou pastor aqui na Flórida de uma igreja americana, então não temos um grupo de brasileiros aqui, temos um pequeno grupo de brasileiros na área, mas não temos brasileiros na nossa igreja, tudo em inglês. Então se você mora na Flórida Central, você está convidado a vir e participar do culto em inglês, escola dominical às 9h15, culto às 10h30 da manhã. Então, mas nós estamos, eu sou brasileiro, minha esposa é brasileira, então resolvemos fazer um culto em português para abençoar as pessoas, né? Naquela época que não podiam sair de casa, agora para abençoar pessoas que falam português ao redor do mundo. Deus tem sido gracioso para conosco. E eu gostaria de incentivar você, não só a orar por nós, mas também compartilhar esse vídeo, né, com os teus amigos, teus familiares, o pessoal lá da igreja. Nós não estamos fazendo concorrência com ninguém, nem temos a pretensão de fazer concorrência com ninguém, porque né, é só 30 minutinhos, né, contado praticamente, né, para te abençoar. Né? É uma oração, é um hino que eu acho, né, que eu pego lá na internet, no YouTube, e é uma palavra de Deus para você. Né? Então não tem muita coisa, então não é um culto completo, com todas as partes, né, que um culto deveria ter. É simplesmente algo para te abençoar no fim de semana. E durante a semana eu tenho o Pingo de Prosa, que é nesse mesmo canal que você está assistindo esse culto, chama um Pingo de Prosa, que é de segunda a sexta, uma meditação curtinha, 5 minutinhos ou menos, que eu ponho no YouTube, né, na hora do almoço, eu ponho 5 minutinhos de meditação todo dia de segunda a sexta. Então também checa aí, se inscreva no nosso canal e ajude a gente, né, a abençoar outras pessoas e seja abençoado também. O objetivo aqui é te abençoar. E para isso eu gostaria de fazer uma oração por você. Vamos orar a Deus? Pai, nós te agradecemos porque mesmo através da internet nós podemos nos comunicar. Nós podemos nos conectar. E pedimos que o Senhor nos abençoe nesse instante. Abençoe as pessoas que estão nos assistindo. As lutas, as dificuldades, as provações. Dê graça para elas, ó Deus. Abençoa a saúde, abençoa as finanças, ó Deus, nessa crise que o mundo está passando. Abençoa as finanças, o trabalho, abre a porta para trabalho, Senhor. Dá graça para eles, ó Deus. Dá graça para eles. E dá graça para a gente aqui também, Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu faço sempre, eu sempre ponho uma música, né? Normalmente eu vou lá no fundo do baú, na maioria das vezes. De vez em quando eu pego uma novinha aí. Mas na maioria das vezes eu vou lá no fundo do baú e pego uma música conhecida minha. Eu espero que seja conhecida tua, para te abençoar através do louvor lá do passado, né? O pessoal antigo, bom de serviço, e eu quero te abençoar com essa música. Então vamos ouvir a música de hoje. Como a terra seca espera a chuva, como o rio
para me levar, se tornar a verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. O dia da vitória em que virá meu Salvador, se Jesus Cristo, Senhor, virá nas nuvens para me levar, se tornar a verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. É uma música muito bonita, né? E que Deus possa te abençoar. Eu estou fazendo uma série baseado num livro que eu acabei de lançar, né? Tá fresquinho aí, né? Acabou de sair, né? É um livro pequeno, curto, de meditações a respeito do remanescente. O remanescente é a minoria, é aqueles que ficaram para trás. Lembra do pessoal que ficou para trás, não foi levado cativo para a Babilônia, né? Ou então são os fiéis, né, que ficaram, né? E Deus sempre tem um grupo fiel no meio de toda, né, pessoa abandonando o Senhor e fazendo aquilo que eles bem entendem, em vez de fazer aquilo que o Senhor quer que eles façam. Sempre Deus tem e guarda um grupinho para ser fiel, para abençoar e para permanecer. Então, é baseado nesse tema que eu resolvi escrever um livro a respeito dos remanescentes. O que é um remanescente? Aprendendo a ser um remanescente, porque nós, querendo ou não, queridos, os fiéis mesmo, né, aqueles que seguem o Senhor, eles são os remanescentes. Nós somos a minoria, ainda somos, né? O objetivo é passar a ser maioria, mas ainda somos a minoria. Então eu estou fazendo, o livro está aqui, eu vou pôr uma foto do livro aqui, eu vou jogar para cá, porque isso aqui eu estou fazendo em casa, num estúdio meu que eu tenho aqui, pequenininho. Então eu uso o chroma aqui, então eu vou jogar a foto ou aqui, mas você vai ver, vai lá no Amazon e compra o livro, né? E se você tem o Amazon, provavelmente você tem acesso a ler o livro de graça, né? Dependendo do teu esquema com o Amazon, né? E eu coloco os preços bem baixinho para a minha ideia é o pessoal comprar, ler e ser abençoado. Então eu estou compartilhando alguns capítulos, né, nessa série, alguns capítulos desse livro, né? Então hoje eu vou compartilhar um dos capítulos e o texto para nós hoje está lá no Salmo 12, um salmo muito bonito. Ao mestre de canto para instrumentos de 8 cordas, Salmo de Davi. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada, em cadinho de barro, depuradas 7 vezes. Sim, Senhor. Tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. E essa é a palavra de Deus para você nesse instante. Vamos orar a Deus mais uma vez? Pai, nós pedimos que o Teu Espírito fale conosco nesse instante. Abra os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração e comunique as verdades profundas do Senhor para cada um de nós. É o que nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Hoje nós vamos ver o remanescente. O que o remanescente precisa ser? Aprendendo a ser o remanescente, nós temos que ser fiéis. Seja fiel. Esse é algo que nós temos que aprender. O remanescente tem que ser
fiel. Nós vivemos num tempo em que a fé é algo maleável, né? Não, a fé está meio... Né, pessoa, parece que as massinhas, eu estava brincando nesses dias atrás, tipo, com os netos, né, brincando, e eles gostam muito de brincar com massinhas, né? Então na massinha você forma um animalzinho, né, um patinho, aí de repente amassa tudo de novo, aí forma um jacaré, aí amassa tudo de novo e forma uma girafa. A fé de muitas pessoas hoje em dia está que nem essas massinhas. Né? Você amassa e faz de um jeito, amassa, faz do outro jeito, amassa, não gostou, faz do outro jeito, e assim vai. As pessoas da nossa geração podem acreditar em qualquer coisa. E isso é muito, muito bem aceito. As pessoas acham bonito isso. Isso explica não só o número de religiões que temos no mundo, mas também o número de grupos cristãos e denominações que temos. Todos os dias surge uma nova igreja com pastores, bispos, apóstolos, profetas. Aqui é a palavra de Deus, aqui é o fulano de tal vai resolver teu problema, vai fazer isso, é aqui que vai acontecer os milagres, aquele negócio todo. O desafio não é a mudança exterior, queridos. Esse não é o desafio para nós. Não é a mudança exterior que está ocorrendo, mas as mudanças interiores. Esse é o grande desafio. Pessoas não sabem mais em que acreditam. Elas acreditam em tudo e em nada ao mesmo tempo. Isso é algo novo. Davi tem isso para nos dizer nesse Salmo 12 aqui. O versículo primeiro é o bicudo na porta de entrada, né? Não, é aquele, sabe, aquele SWAT, né? Forças especiais, quando eles vêm, dão aquele bicudo e entra, né? Faz o assalto na casa. Salva-nos, Senhor, pois não existe mais o piedoso. Olha que coisa triste. Os fiéis desapareceram dentre os filhos dos homens. Esse é o clamor do rei Davi. Salva-nos, Senhor, pois não existe mais o piedoso. Será que essa pode ser a tua oração aí onde você está? Na tua igreja, na tua cidade, na tua família, no teu estado, no teu país? Salva-nos, Senhor, pois não existe mais o piedoso e os fiéis desapareceram. É aqui que o remanescente aparece. Existe um grupinho pequeno, e muitas vezes a gente nem nota direito, de fiéis, formado por fiéis. Eles são aqueles que decidiram ficar com a sua fé, não importa o quão difícil é e o quão difícil será. Não importa. Vai ser difícil para o crente? Vai. Mas nós vamos ficar firmes. Esse é o remanescente. Eles formam um grupo de pessoas que serão conhecidas por sua fidelidade. Os remanescentes são fiéis. Ser fiel é um dos aspectos mais importantes do remanescente. A mentalidade de hoje é acreditar em qualquer coisa, mas o povo fiel sabe no que eles acreditam e não vão abrir mão. Não importa o que aconteça. Pode vir perseguição, pode vir tribulação, pode vir oposição. Eles sabem em quem eles creem e eles não vão abrir mão. Eles sabem no que creem e eles não vão ceder, porque eles são fiéis. Eles não vão mudar por qualquer motivo, nem para autopromoção, orgulho, popularidade, poder, nada disso. Medo, manipulação, não. Eles serão fiéis. E é assim que podemos fazer isso. Então vamos dar uma olhada no ser fiel a quê e a quem. Só para compartilhar com você alguns detalhes dessa fidelidade. Primeiro, é claro, ser fiel a Deus. O remanescente é fiel a Deus. O que significa? Eles são fiéis a Deus e são fiéis à sua palavra, a palavra dele. E eles serão fiéis aos dois, a Deus e à sua palavra. Eles conhecem as Escrituras e são fiéis às Escrituras, obedecem às Escrituras. Mesmo que o mundo fala está errado, mesmo que o mundo fala não é verdade, mesmo que o mundo fala não faça isso, porque se você fizer você vai ter consequências, eles não adotarão a visão do mundo que defende o politeísmo. Não, existe só um Deus, um único Deus sobre todo mundo.
Ele não é o Deus só dos crentes, não é o Deus só dos cristãos, não. Ele é Deus do mundo inteiro. E a crença e a adoração, eles é só a um Deus. Ao Deus revelado na Bíblia. Os remanescentes acreditam no Deus das Escrituras. E eles são fiéis a este Deus. Deus fala com eles através das Escrituras e eles obedecem a Deus. Não importa o quanto isso custa para eles. Essa é uma característica essencial do remanescente. Fidelidade. Fidelidade a Deus. Segundo, fidelidade à sua fé. As mesmas Escrituras que nos revelam a pessoa de Deus também revelam outros aspectos da nossa fé. Esse livro, as Escrituras, é a regra da nossa fé e prática. E é muito importante que a gente entenda isso. A Bíblia deve ser, e é, mas deve ser para você e para mim, a nossa única regra de fé e prática. É na Bíblia que eu vou tirar as doutrinas para a minha vida. É na Bíblia que eu vou aprender no que crer. É na Bíblia que eu vou aprender como me comunicar. A minha fé é baseada nas Escrituras, não é baseada no meu sentimento. Muitas vezes hoje em dia, fé é simplesmente um sentimento. A pessoa sente, eu tenho muita fé, minha fé. É um sentimento, não é sentimento. Não é sentimento. A fé é expressa nas páginas da Escritura. A Escritura é a Bíblia que nos diz em que e em quem devemos crer. E é extremamente importante que a gente entenda isso. Infelizmente, nós temos assistido um êxodo da fé cristã, o qual foi predito nas Escrituras. A própria Escritura já preveu isso, que haveria isso. Né? Isso seria a experiência da igreja de Jesus. Né? Pessoas vindo e indo. Mas os remanescentes permanecem porque eles são fiéis. As pessoas hoje em dia estão inventando sua própria fé. Sabe como é que é? Eles sabem, o catado futebol clube. Você já jogou o catado futebol clube? Você pega aquele fulano para a posição dessa, você pega para a ponta esquerda, você pega aquele para a lateral, e você faz um catado. Né? Joguei muito disso. Né? Você cata um, cata outro, e forma um time. Hoje em dia a fé está mais ou menos nesse sentido aí. Você tira um negócio daqui, aí você tira um outro daquela outra religião, aí você tira a opinião de alguém, aí você tira, fulano falou um negócio muito interessante, eu vou adicionar isso na minha fé, e a gente começa a montar um monstro, que para nós, para muitas pessoas, chamar de religião, né? Um monstro. Porque tem parte de tudo um pouco, e que a gente chama de fé. As pessoas estão inventando a sua própria fé e tentam viver por ela e não conseguem. É impossível. É impossível. Por isso que nós temos que ser fiel à nossa fé. O que você acredita? O que você acredita? A Bíblia tem que ser a fundação para a nossa fé. Nós acreditamos no que está ali nas Escrituras. E é muito importante a gente ter essa consciência. O remanescente é fiel à sua fé. Terceiro, o remanescente é fiel a si mesmo. Esse pequeno grupo de pessoas também será fiel a si mesmo. Algumas pessoas estão mudando suas crenças por muitas razões. Ascensão profissional muda, né? A gente sobe na vida, larga Jesus, larga a igreja, larga a fé. Pressão, a coisa fica feia. Não, eu acreditava, mas não é mais bem assim. O negócio fica feio, o pessoal aperta. Na maioria, no íntimo, sabe o que é certo e o que é errado. No íntimo você tem uma ideia muito boa do que é certo e o que é errado, mas eles não têm força de vontade para levantar e declarar isso. Você sabe o que aquele sujeito está fazendo ali, está errado, aquela senhora está fazendo ali, está errado, ela está roubando, está mentindo. Você sabe o que é uma mentira, você sabe o que é um roubo.
Mas deixa quieto. Eles temem as consequências. Nós temos que ser fiéis a nós mesmos, queridos. Se você é um cristão, seja fiel ao teu cristianismo, à tua fé, a você mesmo. A você mesmo. E finalmente, nós temos que ser fiel à igreja. Fiel à igreja. Os remanescentes, eles vão ficar com a igreja. Eles vão ficar com a igreja. As pessoas estão deixando a igreja por muitas razões. Querem melhores edifícios, não é não? Melhores programas, melhor música, tudo do melhor. Quer um programa para os filhos, programa para os adolescentes, se eles têm adolescente, programa para os velhos. Quer que tenha comida? Tem que servir comida. Não, como é que faz na igreja assim que não serve comida para os membros da igreja? Tem que ter isso, tem que ter. O pastor tem que ser bom, tem que fazer isso. O pastor tem que ser um empregado da comunidade. É um empregado da comunidade. Tem que servir a comunidade. Essa é a obrigação dele. É a obrigação dele. Não é servir a Deus, não, é servir a comunidade. Ele é um empregado da comunidade. E aí a pessoa não acha aquilo naquela igreja, ele passa para a próxima. É interessante, uns tempos atrás, veio um visitante, ele, a esposa, espero que seja a esposa, ele é uma senhora, e era na minha igreja. E eu cumprimentei lá na porta da igreja, na hora que acabou o culto, eu vou para a porta da igreja, cumprimento todo mundo, desejo uma boa semana, que Deus abençoe, aquele negócio todo, os visitantes, eu dou as boas-vindas, agradeço por ter vindo, aquele negócio todo. Então eu fiz aquela parte social de conversar, de conectar com as pessoas ali, e eles foram muito diretos para comigo. Eles falaram assim, nós estamos aqui só pesquisando a igreja, para ver se a gente gosta. Então, porque eu falei, espero te ver no domingo que vem. Tá? Não, nós estamos aqui só dando uma olhada, para ver se a gente gosta. Em inglês é só shopping around, comprando. Nós estamos aqui só dando uma olhada, para ver se isso aqui é algo que a gente gostaria. Então, o pessoal faz isso, Se faz aqui nos Estados Unidos, faz aí no Brasil também. Faz em qualquer lugar. Eles vão dar uma olhada, ver como é que tá. E aí não gostou, próxima. No domingo seguinte vai no outro. E tem gente que vira a vida, vira cristão nômade, Fica andando de igreja em igreja. Como diz o pessoal lá em Minas, pulando de galho em galho, De igreja em igreja. Eles deixam, não gostei da doutrina, não gostei dessa pregação, essa pregação foi muito dura, essa pregação não sei o que, essa aí, o pastor é assim, as irmãs, aquele negócio todo. Eles estão cansados de lutar ou viver com pessoas que não acreditam mais naquilo que eles acreditam. Muitas vezes a pessoa sai por causa disso. O pessoal simplesmente mudou de ideia, a igreja mudou, deu uma virada, uma guinada na sua doutrina. E aí o pessoal fala, opa, eu não quero mexer com isso não. Você não pode esquecer uma coisa, querido, não é você quem escolhe a igreja. É Deus que escolhe a igreja para você. E é muito importante você entender isso. E o remanescente, ele vai ser fiel à sua igreja. Ele vai se comprometer. E ele vai trabalhar, vai orar, vai servir. Quando as coisas não forem muito bem, ele vai continuar servindo. Quando alguém o maltratar, ele vai ou ela vai continuar obedecendo a Deus, trabalhando na causa do Senhor naquele lugar. É muito importante que a gente entenda isso. E nós estamos vendo gente simplesmente vai para a próxima. Como você pode ver, o remanescente, para ser um remanescente, é um caminho longo, difícil, e não é uma escolha que nós fazemos para nós mesmos, é uma jornada que nos é dada. Deus nos dá essa jornada. E o que Ele requer de nós é
fidelidade. Fidelidade. É isso que Deus requer de você e de mim. Fidelidade. Ser fiel a Ele, à sua palavra. Ser fiel à sua igreja. Servi-lo. Não importa o quanto isso vai custar para a gente. Nós devemos ser fiéis. Vamos orar a Deus mais uma vez? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê graça e poder para permanecermos fiéis contra tudo e contra todos, Senhor. Não deixa a gente te abandonar, não deixa a gente abandonar a nossa fé, não deixa a gente abandonar a nossa igreja. Faça de cada um de nós cristãos fiéis a Ti, a Tua palavra e a Tua igreja. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. Prazer ter você aqui com a gente. Não esqueça, durante a semana, na hora do almoço, um pingo de prosa, com meditações, de segunda a sexta. E no final de semana a gente se encontra aqui de novo, tá bom? Um grande abraço. Deus te abençoe.